Eu parei. João parou, Amanda parou. Só falta você parar para mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, professor doutor Aécio Góes, o cara. Esse foi o cara. Depois veio o Platão, mas o professor Aécio é muito melhor que o Platão. E aí, tudo tranquilo? Como é que você tá, Joãozinho? Tá bem? Tranquilo, Diego. Sou o Diego Adão, sou o supervisor do programa, estou aqui com o meu querido João. Aí, Diego, tudo bom? Nosso preceptor, e a Amandinha. Tudo bem, Amanda? Olá, tudo bem? Bem, nossa preceptora. Hoje retomamos com a nossa série E se Platão fosse emergencista. E o assunto hoje será os sofistas. Os sofistas. Platão deu uma saidinha, voltou. E aí o que acontecia? Lá na época de Sócrates, começou a surgir um tipo de sábio. Não, peraí. Diga. Você tinha dito que você tinha ido para... Ah, não, O episódio de Platão tinha acabado. Ah, não, a gente fez uma Agora brincadeira. tem que explicar, Ah, não, agora tem tá que bom. explicar. A gente falou que nessa lacuna, a gente brincou, né, que Platão foi para Siracusa, porque isso de fato aconteceu, né? O Platão, ele visita 2 vezes a ilha da Sicília, em Siracusa, a convite de Dion, né, que era sobrinho de Dionísio, para mexer na parte da república, do governo lá, da tirania de Siracusa. E ele se ausenta da academia por 2 vezes, ele deixa a academia sob outra liderança. Mas são 2 vidas frustradas, ele vira escravo, ele é quase vendido. Ainda bem que ele era de uma família muito, muito rica, muito influente, ele consegue ser resgatado. E a gente brincou, né, que ele sumiu porque ele estava em Siracusa. Mas foi só uma brincadeirinha. Fala, João, quer falar alguma coisa? Não, o João tá rindo aqui. Então, a gente pegou agora, continuando na nossa história da filosofia, a gente vai discutir um pouquinho sobre o período sofístico para fazer o nosso link com a discussão da emergência hoje. Então, os sofistas, eles foram considerados professores remunerados de retórica, de oratória, da época que a gente estava, dessa época grega aí. A gente está falando de entre 300 e 400 a.C. Qual que era a ideia? Pela forma como o governo ateniense se estruturou, o debate era algo muito forte, né? Então as pessoas ganhavam no debate. Se você expusesse bem suas ideias, se articulasse bem, mesmo que você não falasse a verdade, você poderia vencer um debate, né? Isso na ágora lá, nas decisões. E os sofistas foram caracterizados, sofistas entre eles Gorgia, Protágoras, foram caracterizados por serem aquelas pessoas, aqueles profissionais que cobravam altíssimos valores para ensinar os jovens a argumentarem. A grande crítica de Sócrates aos sofistas era o quê? Era que não necessariamente eles argumentavam em favor da verdade. Eles argumentavam, quer ganhar o argumento? Eu te ensino a ganhar falando qualquer barbaridade, e cobrava muito caro por isso. E Sócrates, Platão, eles ficaram chocados por isso. Tanto que vários diálogos de Platão recebem o nome de sofistas famosos e Sócrates dá põe os sofistas no lugar deles, né? Porque Sócrates, teoricamente, não cobrava. E aí surge essa discussão da imoralidade, ou pelo menos, não da imoralidade, mas de ser talvez errado cobrar para ensinar o que é certo, para ensinar o que todo mundo deveria saber ensinar a verdade. E desde essa época se discute se o conhecimento poderia ser comercializado. Naturalmente, se discute se a assistência à saúde poderia ser comercializada. Seriam os emergencistas sofistas modernos? Estariam cobrando para salvar vidas inocentes? Essa é a discussão de hoje. Eu quero saber de vocês até onde é lícito cobrar, até onde não é. Eu quero saber se o emergencista pode ter emergência privada, se eu posso ter o meu pronto-socorro. Sabe que vão começar a pipocar pronto-socorros privados aí, que a Amanda vai ser dona Ai, de um meu Deus, pronto-socorro. obrigada, por favor. E aí eu vou lá pago. Eu quero pagar para Amanda ser minha emergencista. Se é que existe isso ou não, a emergência vai ser sempre alguém vinculado a uma instituição e vai ser um assalariado e não vai ter como lucrar em cima disso. É errado lucrar numa parada cardiorrespiratória? Como você pensa, Amanda? Como você vê isso? Começa jogando a bomba então, pra cima de lá, mim, né? começou Pelo amor de Deus. Bom que não foi pro meu lado. Não, eu tenho algumas questões a falar sobre isso. Realmente existe essa diferença, né? Que a maioria dos emergencistas trabalha para um serviço. Então, ele trabalha para um hospital. Eu não conheço ninguém hoje que trabalha de forma particular, assim, indo até o paciente conversar com eles, apesar de ser uma forma ok de trabalho. Só um parênteses muito breve. Se você pegar, por exemplo, os serviços de APH da América Latina, fora Brasil, Bolívia, Chile, tipo, a gente está acostumado com APH tipo SAMU, bombeiro, grau, 3, 4, né? E nenhum privado. Esses países da América Latina, eu estava numa palestra no último congresso, eles têm mais de 50 empresas de APH
privadas. Você escolhe um número, você pode fazer convênios com ela, você pode comprar na hora e ela te busca, te socorre na ambulância e te leva depois para um seu hospital. Então esse cenário do emergencista, do APH privado, ele é distante do Brasil, mas ele não é uma não realidade, né? Muito pelo contrário, né? Não, em outros países é super comum. Nos Estados Unidos você tem que considerar se você quer ir de ambulância para o hospital, porque É caro. é caro, não é Sim, barato. Sim. E desculpa acordar sua raciocínio, Amanda. E aí? Não, Então, imagina. o APH, né? não comum, tem isso. né? Mas assim, eu acho que a gente pode dividir essa discussão em ter opção e não ter opção, entendeu? Uhum. Quando você não... meu pensamento, né? Quando você não tem a opção de outra coisa... Peraí. Me perdi. Me perdi. Assunto não é. Opa, Não, deixa eu começar então por um ponto comum pra mim. Não vejo problema nenhum da gente cobrar pelo nosso trabalho. As pessoas acham que a gente trabalha de uma forma sacerdotal, né? E não, eu trabalho que eu preciso ganhar meu dinheiro pra poder viver. E acho que a grande discussão das pessoas é cobrar a mais ou não cobrar a mais, né? Porque eu acho que todo mundo já entendeu que médico também é gente e precisa de trabalho. Sim. Não, Diego tá me olhando aqui. não, concordo. Acho que não, que você a discussão que eu quero que você me, vou assim, ninguém aqui defende que o emergencista tem que ser sacerdote. Temos um ponto em comum. Concordo? que isso é- Acho que não é discussão. Não, Cirurgião não tem que ser sacerdote. Sim. Ninguém, não é um voto de pobreza. Ninguém vai entrar descalço com uma bata numa sala de emergências. E a partir de agora eu abro a ordem dos emergencistas, dos pobres emergencistas da Vila Clementina. os emergencistas descalços da Vila. Exato, não é essa a ideia, né? A partir de agora ele trabalha de graça. Não. A minha dúvida é a seguinte: o paciente vítima de emergência ele não tem muita escolha. Ele vai ser levado onde der tudo. Você acha certo, em cima dessa demanda, existir uma cobrança a mais ou alta? Não vou dizer exploratória, mas uma alta taxação? Ou não? Porque no cenário do SUS, esse atendimento é gratuito e o emergencista ele não recebe a mais, certo? Ele recebe pelo plantão. Porém, se você for pegar a anestesia do SUS, em muitos lugares eles têm o cirurgião também. Ele recebe o plantão, mas ele ganha um a mais por procedimento. Né? Se ele operar, ele ganha mais. Se o anestesista indicar, ele ganha mais. Como uma forma de movimentar o centro cirúrgico, de gerar recursos, porque cirurgia é muito dinheiro. Você acha que é errado? Você está no seu plantão, mas cada tubo que você passar, cash na sua conta. Mais aumente seu salário, porque você está movimentando. Cada vaga de UTI que você conseguir mandar alguém para emergência, dinheiro na sua conta. Cada parada que você trouxer de volta, dinheiro na sua conta. Você acha isso bizarro ou não? Eu não acho bizarro, eu acho que é uma forma normal de trabalho, mas eu acho que abre precedentes para diversos tipos de pessoa, né? Eu sei a pessoa que eu sou, sei meu caráter, eu sei que eu não vou fazer nada a mais só para poder ganhar dinheiro com isso. Mas num cenário de saúde, que a gente depende de outros profissionais e que ainda é um lugar meio sem regras, né? Que as pessoas vão por opinião de especialista, a minha opinião é essa, eu vou fazer isso. Abre precedente para pessoas com caráter um pouco duvidoso fazerem algo a mais só para poder ganhar por isso. Sim. Longe de mim dizer que isso acontece com a cirurgia com anestesia, né? Longe de mim dizer que isso acontece. E você, João, o que você pensa? O meu ponto de vista acho que é muito semelhante. Eu vejo que é uma coisa que acontece em outras especialidades e eu entendo o racional para falar que isso faça sentido acontecer na emergência também. Você está usando a mesma lógica, né? É um profissional com especialidade que aprendeu diversas técnicas, Isso. você está remunerando aquelas técnicas, né? Perfeito. Por outro lado, o que me preocupa é sempre isso, né? Porque se você for dar um valor a mais para cada tubo, como a gente discutiu no outro episódio, vai ter gente que vai sair entubando todo mundo o tempo todo para Sim. fazer mais tubo, né? Enquanto se você tiver um tato melhor, você vai saber quem entubar e como entubar, e que às vezes algum paciente talvez seja melhor entubar em outra ocasião, no centro cirúrgico. Então, eu acho que existe sempre o risco de uma má conflito de fé, interesse, né? de um conflito de interesse. Mas isso é uma verdade para qualquer lugar, né? Não só Com dentro certeza. da emergência. Um outro problema que poderia acontecer é a burocratização dos Isso, procedimentos, né? Porque o que vai acontecendo? Conforme as pessoas vão pedindo mais coisas e elas ganham por aquilo, o sistema naturalmente burocratiza para desacelerar isso. Então você tem que justificar tudo, você tem que pedir tudo, tal. O que na emergência existe uma certa liberdade para o emergencista atuar. Raramente você vê um emergencista que carimba aqui, senão não libera a drena da parada. Imagina. Na se tivesse- verdade,
Isso Na acontece. verdade, isso acontece Mas depois, bastante. não é? Mas não é Não. depois? Não, tem bastante coisa que acontece antes. Eu já tive que Especialmente- ameaçar pessoas. É Falando, mesmo, Se ó. essa pessoa morrer, a culpa vai ser sua. Eu vou Mas te dar conte um mais atestado. agora. Porque, mas, Quê? tipo, Não, eles pedem é. pra você carimbarem coisas pra começar uma É. parada? Sim. Não fala nome, especialmente, não fala nome. especialmente hospitais particulares tem muito disso. Você vai usar tal droga, por que você quer usar essa droga? Usa outra coisa. Ou, mas precisa de ketamina para esse paciente? Mas você vai usar isso, daí tem que pedir. Aí vai vir da farmácia central, e daí você tem que ligar lá para explicar por que você quer que esse procedimento seja feito. A gente Não é não pouca coisa, só não ganha por fazer isso. A Entendi. gente só não tem muito problema porque tem um carrinho, né? Então, assim, É. não O que tá no me carrinho tá enchendo liberado. muito o saco, eu quebro o carrinho sem nem Perfeito. olhar pra ninguém. Eu quebro o carrinho e vou. Mas às vezes não tem a quantidade que eu quero, ou não tem a medicação específica que eu quero, porque o carrinho tem medicações específicas. E às vezes a gente Aham. quer outra coisa. Então é um problema. Já tive que chegar na cara da pessoa, assim, o paciente não tinha nada de carrinho que precisava, mas ele eventualmente em algum momento poderia parar. Sim. Cheguei pra ela e falei assim, eu vou trazer a DO aqui pra você se você não liberar isso aqui pra mim. Não tem como, assim, é muito difícil. Mas eu acho que a emergência ainda tem esse papel de que pra gente a gente não ganha nada, né? Porque, por exemplo, se eu fizer uma sutura no pronto-socorro, eu não vou ganhar por essa sutura. Mas se eu chamar o cirurgião plástico pra poder fazer a Então, sutura, você não acha eu vou errado? ganhar. Você não acha errado vocês Eu não serem acho. remunerados? Eu acho. Bastante. Eu também acho. Mas eu não vejo saída. Eu não vejo como regulamentar isso aí, entendeu? Não, porque parece que é algo meio cultural, né? Quem está no plantão isso. ganha pelo plantão. Sim. Né? Porque eu estou fazendo meu trabalho, teoricamente. Exato. Então, teoricamente está contido, está embutido lá no pacote. Se você fizer 10 traumas, se o plantão cair e fizer 10, tudo bem. Se fizer nenhum, tudo bem, né? Mas é uma forma. Agora, o oposto, o inverso. Por que você acha que ainda existe esse preconceito, entre aspas, essa questão cultural, de que, nossa, você vai cobrar para reanimar alguém? A pessoa estava morrendo, você está devolvendo a vida. A vida é um direito natural, direito constitucional. Por que tem esse tabu? Porque, por exemplo, se você cobrar para, vamos falar assim, fora da área cirúrgica, para um procedimento estético, por exemplo, cara, você pode enfiar a faca, que tudo bem, né? Eu cobro X para o seu cabelo, não sei o quê. Se for para a área do direito, um advogado, a pessoa cobra a hora e não tem conversa. E dependendo do advogado, caríssimo. Médico não, né? Parou, trouxe de volta à vida. É sua missão. Missão, né? Por que você acha que tem isso? Eu acho que veio muito dos próprios médicos mesmo, né? Que adoravam falar da medicina e viver a medicina como se elas fossem realmente sacerdotal, né? Tem muita gente que falava isso antes. Não, eu vivo pela medicina, é medicina por amor e etc. E isso foi se passando de geração em geração até a gente chegar nesse ponto de hoje, que as pessoas percebem. Hoje em dia, né, a geração de hoje pensa e fala assim, não, eu faço medicina porque é meu trabalho, eu consigo separar, eu quero ter uma vida além disso, eu quero ter minha família, quero poder viver minha vida e tudo. E aí, sempre tem, né, como é vidas, a discussão. Eu adoro ficar vendo esses posts polêmicos nas redes sociais, que aí eu vou vendo, né. Mas você está lidando com vidas. E se eu cobrar pelo meu trabalho, eu só estou cobrando por um papel. Tipo, ninguém está na minha mão, entendeu? Eu não vou ser responsável pela morte de ninguém. Então as pessoas usam muito esse lado sentimental de que... Que tem, né? Sim, Que não com dá para certeza. dissociar, né? Mas pra gente não cabe muito, você entendeu? Porque pra mim, qualquer coisa minha vai ser vida. Então, tipo, a de hoje aqui, eu posso ter atendido 10 paradas hoje. Todos Todas são eles é a vidas. mesma coisa. Pra família é totalmente diferente da situação que é pra mim. É claro que a gente sente o que tá acontecendo, a gente sente... muitas vezes a gente sente a própria Se morte envolve, do né, paciente, lógico. se envolve e tudo. Mas acabou aquilo dali, eu dei a notícia, eu vou ter que voltar pro meu trabalho. Uhum. E ninguém vai voltar, ninguém vai me consolar, assim. Eu não posso tirar uma semana de luto por cada paciente Sim. que eu atender. Inclusive, ninguém ia querer isso. Imagina se alguém chegasse com uma regra assim, não, cada paciente que morreu você se sentiu afetado, você tem direito a tirar uma semana de luto e o hospital vai pagar seu salário. Você acha que Lógico alguém que não. ia aceitar isso? Não. Então, por que eu não posso tratar o meu trabalho simplesmente como meu trabalho? Que faz parte dele ter complicações, ter pessoas que morrem, ter pessoas E nem que por se isso você vai acidentam. tratar as pessoas como objetos. Exatamente, Você continua é meu cuidando trabalho, delas. eu Né? vou continuar cuidando delas, mas eu entendo que eu preciso Sim. separar isso de algo sentimental. Uhum. E as pessoas não conseguem entender isso. Então toda vez que você E aí não falar seria que errado lida você com ser vida- remunerada, né? Exatamente, Porque você tem porque sua é meu vida para trabalho. tocar, você tem sua família para criar, né? Eu acho que é errado eu ganhar dinheiro em cima de algo que eu faço apenas pelo dinheiro. Mas Explorar, se eu fizer meu trabalho bem, se eu, independente do que eu ganho, eu faço meu trabalho bem e eu dou a melhor condição para o meu paciente, por que eu tenho que receber menos por isso só porque é uma vida, Uhum. entendeu?
Isso para mim não faz muito sentido. Sim. Mas eu acho que a gente pode entrar na discussão do particular e do público, né? Do particular e do público, né? Sim. Eu ia até perguntar para o João nesse aspecto. João, se por um lado eu remunerar pode fazer com que o profissional abuse, a hora que eu transformo essas horas não remunero, eu permito que o sistema abuse. Sim. Porque ele fala assim, ó, você está aí pela uma missão, Isso. você vai ganhar X e agradeça, porque você não, né? Mas que esse é o problema que eu acho que é o problema real, na verdade. Porque o que a gente vê acontecer é isso. Porque você vai ganhar isso pelo seu plantão e vai ter... Não importa quantos pacientes tem, ou não importa, porque o sistema quer ganhar dinheiro em cima de você. Uhum. Então, especialmente em sistemas particulares, a ideia é essa, né? Que o hospital ele funciona, no seu hospital particular, para ganhar dinheiro. A cúpula do hospital quer ganhar dinheiro, não importa Claro. se o paciente está vivo ou não. Para você importa. Então o hospital vai te pagar o mínimo possível para você fazer o máximo possível de procedimentos, para que o mínimo que você ganhe, o resto é tudo lucro do hospital, né? Então, eu acho que essa é a questão maior. Não é nenhuma questão de ser pago por procedimento especificamente, até tem a questão nova, que agora é remuneração por fazer ultrassom para emergência. Sim, essa é a resolução agora, né? Essa resolução agora. Que é uma coisa interessante, mas assim, eu vou fazer ultrassom, eu não vou receber por esse ultrassom que eu fizer no hospital particular. Se eles cobrarem esse ultrassom, vai tudo pro sistema. Então, eu acho que existe uma discussão maior de que o sistema abusa dessa visão geral, não só... Disponibilidade, né? Abusa da nossa disponibilidade. E de que você não é um especialista, né? Você está ali cobrindo uma vaga, né? E da questão que assim, não, você está fazendo isso para estar salvando vidas, você não pode ficar pensando no dinheiro que você vai receber e tudo. Mas alguém está ganhando dinheiro. Só não sou eu. Disse tudo. Eu acho que a mensagem fica por trás, né? Acho que assim, o médico, agora aqui na figura do emergencista, ele não é um mercenário, né? Ele não vê o paciente como um objeto, definitivamente não. Muito pelo contrário. Sim. Eu vejo que talvez são os profissionais que mais sofrem com a dor do outro, com as perdas, porque são pessoas que convivem diariamente com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não é o sacerdote do local, né? Não é um templo sagrado que tem um ermitão lá, que, pela causa maior, abre mão da sua própria vida. Não, muito pelo contrário. Ser emergencista é caro, ir em congresso é caro, se especializar... Os cursos de ultrassom, via aérea... áreas remotas, aeroespacial, que são caríssimos. Vocês têm uma insalubridade bizarra, exposição a biológicos, a pérforos. Quando entra numa ambulância, o risco de um acidente é imenso. Não, aquilo que a gente falou até no segundo episódio. A gente morre mais rápido do que todo mundo. Exato. Todas as outras especialidades morrem depois da gente, 15, 20 anos a mais. Exato. E a hora que eu percebo que esse profissional está exposto a isso, e ele economiza dinheiro do hospital, já tem trabalho mostrando como a gente economiza, para onde tem esse dinheiro? É o que o João falou, né? Tem que voltar para o profissional. Então, a Abramed, fica o recado, né? Tá na hora do movimento se organizar para exigir uma remuneração melhor, remunerar por procedimento, que o trabalho não seja mais encarado como plantão, né? Mas sim como uma atividade assistencial de especialista, que ele seja visto como especialista, não como alguém que está lá e que é alguém que economiza dinheiro. E, logicamente, ele merece participar desse lucro a mais. Ele não está explorando vida, ninguém está explorando vida aqui, né? A exploração de vida que acontece na emergência é igual a exploração de vida que acontece em qualquer outro lugar. Exatamente. Mandinha, quer concluir? Com uma reflexão. Tá com a carinha aí, não, eu tava pensando, assim, porque a ideia, né, é que o hospital ele não pode recusar atendimento em caso de emergência, né? Então, um paciente que não tem condição e chegou no hospital particular, ele vai ser atendido, entendeu? Sim. Ele vai criar uma dívida milionária ali, provavelmente, mas ele vai ser atendido. Isso às vezes me incomoda um pouco, entendeu? Tipo, a pessoa não escolhe onde que ela vai passar mal também, sabe? Essa é discussão para outro dia. Não, mas entrando na ideia moral do negócio. Sim, né? sim. Eu acho que assim, a gente não pode negar atendimento, né? Mas é que as pessoas não sabem, mas se você entrar num hospital hoje, passando mal, e você for atendido, basta você e seu familiar não assinar nada, vai ter uma baita pressão para você assinar. Não assine nada. Depois a conta vai para o SUS. Sim. O hospital pode repassar a conta para o governo tal, e é abatido, né? Você não tem obrigação nenhuma de assinar algo para ser atendido. Se isso acontecer, você pode entrar como omissão de socorro. Isso é um crime de omissão de socorro. Sim. Exatamente o que você falou, né, Amanda? Legal. Muito bom. Então,
Os sofistas vieram para fazer a gente refletir um pouquinho sobre a remuneração do emergencista, sem aquela visão piegas, né? Nem de que é um sacerdote, nem de que é um mercenário que quer ganhar dinheiro em cima do próximo, ou um coitadinho, ele tem que cuidar. Não, eu acho que a gente tem que ser crítico. A Né? gente tá numa sociedade que a gente precisa de dinheiro, todo mundo Isso, precisa. Se eu chegar no meu banco e falar que eu quero pagar as minhas contas com o meu sacerdócio, eles não vão aceitar. Não, meu. Então, Mas eu acho que a gente ainda é muito trouxa, né? Independente dessa Absolutamente discussão trouxa. tudo, se chegar hoje qualquer pessoa pra mim e falar assim, você pode me dar uma opinião aqui? Eu vou dar opinião, vou falar com ela, vou explicar tudo, enfim. Bom, este foi mais um episódio de Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, professor doutor Aécio Góes. Saudade do senhor, professor. Onde o senhor estiver, cuida de nós aí, porque a coisa não tá fácil não, viu? Abraço, Amandinha, abraço, João. Beijo, pessoal.